Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. Uma das vozes mais estratégicas da mobilidade urbana, o diretor da Transdata e conselheiro da ANTP, Rafael Teles, argumenta por que a discussão do subsídio está tão fora de foco. Cada vez que o Banco Central aumenta meio ponto percentual da taxa de juros, ele aumenta o gasto público. Mas quando isso acontece, não há debate. Ninguém está preocupado que aquele 0,5% vai gerar alguns bilhões de despesa orçamentária. Quando você fala em financiar um serviço público que é em prol da população e da economia do país, essa pauta do gasto público vem. O ANTP Café está com um novo formato e vale cada vez mais a pena ser assistido. Na mais recente edição, o empresário e conselheiro da NTU, Edmundo Pinheiro, mostra como um plano de eletrificação tem que ser bem pensado. O tema da infraestrutura também foi um tema de bastante preocupação. Inicialmente, para esses primeiros veículos teste, não se exige muita infraestrutura. A preocupação está naturalmente para o projeto completo, na qual aí sim vai exigir um grande investimento de infraestrutura de recarga. O trabalho de restauração de antigas estações ferroviárias é sempre muito bonito de se ver e conhecer. Imagine estar trabalhando na renovação de uma estação onde trabalharam seu bisavô, seu avô e seu pai. Pois esta é a história da arquiteta Amanda Pierrini com a estação Júlio Prestes em São Paulo, em nossa seção Mulheres do Transporte. 85, 86 anos sem restauro. E aí a gente está fazendo todos os trabalhos preliminares, raspagem para encontrar as cores originais. Então eles pegam bisturi, é bem delicado assim, e vai raspando a parede para encontrar, chegar lá naquela primeira cor que foi passada. É muito legal, assim, é apaixonante. Eu sou Alexandre Pelege e este é o podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, OTM, Tecnibus e a ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. E vamos abrir nosso podcast dando uma geral nas notícias mais importantes desta semana com o nosso parceiro e editor-chefe do Diário do Transporte, Adamo Bazzani. Olá, você acompanha agora alguns dos destaques da semana do Diário do Transporte aqui no podcast do Transporte. Cotidiano. A empresa Expresso Gardenia teve mais 10 ônibus retirados de circulação em mais um desdobramento da Operação Ponto Final, realizada pelo governo de Minas Gerais. Com isso, desde abril de 2024, em torno de 30 ônibus da Gardenia foram impedidos de operar até que as irregularidades de manutenção sejam resolvidas. As ações ocorreram na garagem da empresa na capital mineira, Belo Horizonte. Tecnologia. A Justiça de São Paulo decidiu em segunda instância manter o contrato de quase R$1 bilhão com duração de 10 anos que vai possibilitar a implantação de um novo sistema de monitoramento chamado SMGO dos ônibus da capital paulista. Esse SMGO engloba programas de computador, GPS de alta precisão instalado nos ônibus, câmeras nos veículos e informações em tempo real para orientar os motoristas. Esse sistema deveria ter sido implantado há quase 5 anos, logo depois da assinatura dos contratos com as companhias de ônibus em setembro de 2019. Mas a licitação para a escolha da empresa de tecnologia só foi definida no final de abril de 2024, quando foi considerada vencedora pela Prefeitura de São Paulo o consórcio Clever Devices. Mercado. A XM Partners, administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, atualizou a relação de débitos junto a todas as classes de credores. Os valores agora estão em R$2.660 bilhões. O crescimento em relação ao último valor divulgado, que era de R$2.2 bilhões, se deve especialmente à correção por juros acumulados.
Ao todo, a massa falida do Grupo Itapemirim possui 4.951 credores de diversas classes. Informações em tempo real você acompanha no www.diariodotransporte.com.br. Podcast do Transporte. Rafael Teles é diretor de produto da Transdata, uma empresa brasileira de tecnologia com 30 anos de experiência e que faz 30 milhões de transações por dia, presente em mais de 400 cidades. Ele e a empresa, claro, estão se preparando para a Latibus, que acontece agora nos dias 6, 7 e 8 de agosto na capital paulista, no São Paulo Expo. Rafael conversou com a gente sobre a presença da Transdata na Latibus. A nossa proposta nessa Latibus é juntar um conjunto de cidades e operadores para que eles contem as suas experiências e apresentem com a tecnologia que a Transdata desenvolve e de como cada parte desse ecossistema, dessa plataforma tecnológica, ajudou a resolver algum tipo de problema em cada cidade. São cidades de tamanhos muito diferentes, com necessidades diferentes e soluções, inclusive, de aplicações diferentes. É isso que a gente quer levar e apresentar, não só apresentar na Latibus, mas discutir com o mercado. Então, entendo que é uma oportunidade rara, assim, a gente não tem toda hora um evento dessa magnitude para poder pensar na nossa indústria e naquilo que a gente está fazendo como inovação real, inovação que sai do papel, não é essa inovação de apresentações que às vezes a gente vê por aí sem muito compromisso com a viabilidade. É isso, não dá para perder a Latibus, um evento de peso do mercado, com muita oportunidade de aprendizado, benchmarking, networking e de fechamento de negócios. Aliás, falando em negócios, Rafael Teles, diretor de produto da Transdata, conta o que pauta hoje o dia a dia da empresa. Todo o nosso trabalho hoje ele se concentra em responder a 3 questões que envolvem a mobilidade das pessoas. Primeiro, a conveniência, porque a mobilidade precisa ser conveniente. Então, há um conjunto de soluções que caminham nessa direção da conveniência de quem vai usar. Há um outro conjunto de soluções que caminham na direção da otimização da produtividade, da redução de custo. Então, são soluções de telemetria, gestão de frota, planejamento de operação. E há um terceiro conjunto que tem a ver com a transparência dos dados, das informações. Essas 3 coisas hoje, para nós, parecem centrais na estruturação de uma solução inteligente para a mobilidade das pessoas. Rafael Teles é um pensador estratégico que, com a Transdata, tem experiência de lidar com empresas de norte a sul do país em mercados de tamanhos variados, que vão desde frotas bem pequenas até um país inteiro, como acontece com eles lá em Angola. E em suas análises, Teles tem sido um defensor aguerrido dos subsídios para o transporte e explica com muita propriedade o seu ponto de vista. Cada vez que o Banco Central aumenta meio ponto percentual da taxa de juros, ele aumenta o gasto público. Mas quando isso acontece, não há debate. Ninguém está preocupado que aquele 0,5% vai gerar alguns bilhões de despesa orçamentária. Quando você fala em financiar um serviço público que é em prol da população e da economia do país, essa pauta do gasto público vem. Então tem muito a ver com a opinião pública. E eu acho que é muito importante quando a gente tem esse espaço do podcast do transporte e outro espaço, que a gente se coloque nesse debate. A gente precisa deixar todos alertas de que não dá para colocar esse debate dentro dessa perspectiva um tanto mesquinha de superávit primário e etc., porque há outras coisas que atrapalham o superávit primário que a gente está deixando passar. Para Rafael Teles, o subsídio seria, então, um caminho para a gente conseguir parar de correr em círculos sem sair do lugar. Parar de discutir redução de tarifa e vai começar a discutir aumento de qualidade. Porque chega um ponto que não adianta baixar a tarifa se o serviço é ruim. Veja, toda vez que uma linha de ônibus tem um intervalo maior de 15 minutos, ela está exigindo que a população se adeque ao serviço. Um serviço conveniente, ele é de alta frequência. E aí o que a gente vai fazendo no transporte público brasileiro? Tem que fazer um caminho contrário. Para não aumentar a tarifa, então eu vou reduzindo a oferta, eu vou transformando esse serviço numa coisa cada vez mais inconveniente. Até porque aí vem os novos bichos papões, o Uber, o mototáxi, o carro financiado e levam o passageiro embora do transporte coletivo.
porque tudo é melhor que depender de um serviço caro pelo que oferece, desconforto e demora. Mas, para reverter esse quadro, o diretor de produto da Transdata lembra como é importante fazer o marco regulatório do setor pegar velocidade. A gente já viu isso no Brasil em outros momentos. Código Nacional de Trânsito, que foi um projeto que, até ser aprovado, ele bateu na trave várias vezes. A reforma tributária é um outro exemplo incrível de discussão antiga que demora para acontecer. A gente entende, infelizmente, politicamente, a gente não é um país suficientemente maduro, mas continuo otimista em relação à necessidade e à real possibilidade de que essa pauta avance. Porque para os municípios é insustentável pagar a conta sozinho, né? Eles não têm como absorver isso. E aqui Rafael Teles também propõe um meia-culpa do setor. Nós fracassamos no debate com a opinião pública. A imprensa costuma perguntar e responder. Olha, os preços estão subindo acima do índice da inflação, mas é porque houve uma quebra de safra, é porque houve o El Niño, Laninha, enfim. Quando a gente fala de transporte público, cai numa vala comum de, olha, aumentou acima da inflação, como se o empresário fosse quem definisse a tarifa e a oferta. Porque o operador privado ele não define a oferta, ela é definida pelo poder público. Ele também não define a tarifa, que também é calculada e fixada pelo poder público. Tampouco ele tem gestão sobre o custo, porque o preço do combustível, no caso brasileiro, é também definido pelo poder público e a mão de obra é negociada, né? E é negociada de forma geral, existe um piso salarial. Então, ele parece um negócio capitalista, mas o empresário ele é um mero operador e ele tem uma remuneração de capital em cima do investimento dele. A ótica do Rafael Teles, diretor de produto da Transdata, é mesmo muito interessante, né? Ele traz essa provocação para que o setor se mexa, se comunique melhor, e o Rafael ainda entrega de bandeja um ângulo, uma lógica que justifica com clareza os subsídios, porque só com esse aporte financeiro a gente poderá manter o transporte público e, sobretudo, aprimorar essa prestação de serviço imprescindível para qualquer economia que se preze. Podcast do Transporte. Você já assistiu a algum episódio do ANTP Café no canal da ANTP no YouTube? Pois é, o programa ganhou recentemente um novo formato, mais ágil, com mais qualidade técnica e tem dado um show de conteúdo com entrevistas em profundidade de grandes nomes do setor do transporte de passageiros do Brasil. No episódio que estreou semana passada, por exemplo, o entrevistado foi o economista e operador Edmundo Pinheiro, que é diretor da HP Transportes Coletivos, membro do conselho diretor da NTU, presidente do Conselho de Inovação da mesma entidade e ainda diretor da seção de passageiros da CNT. E o tema foi eletromobilidade no contexto goiano. Aqui trazemos alguns trechos desse episódio do ANTP Café, a começar pelo Edmundo Pinheiro explicando como chegaram à decisão de descarbonizar a frota lá em Goiânia. Esse tema ele surgiu ainda no ano de 2021, no momento em que o poder público, liderado pelo governo do estado de Goiás, mas na verdade em conjunto com todas as prefeituras da região metropolitana de Goiânia, especialmente também a prefeitura de Goiânia, iniciou uma discussão voltada à renovação da frota com a utilização da tecnologia de veículos elétricos. O projeto teve algumas idas e vindas, trombou em obstáculos, foi reformatado, mas o diretor da HP Transportes Coletivos, Edmundo Pinheiro, explica que os envolvidos conseguiram, enfim, achar uma saída. Iniciamos uma discussão dos operadores junto com o poder público, no sentido de buscar uma outra modelagem na qual os próprios operadores do sistema de transporte da RMTC pudessem realizar os investimentos, assumir os riscos dessa operação, fazendo isso por sua conta e risco, né? Mas através de todo o processo de reestruturação que estava então sendo implementado na RMTC, incluindo uma revisão dos contratos de concessão vigentes. Tudo isso foi caminhando e o poder concedente da região metropolitana de Goiânia estabeleceu as características e os números referentes à frota, como relatou Edmundo Pinheiro no último episódio do ANTP Café. Estabeleceu que a frota elétrica seria de em torno de 15% da frota total do sistema, e deveriam ser aplicados prioritariamente no sistema BRT, no chamado BRT Leste-Oeste, já existente,
e no BRT Norte-Sul, que está em fase de implantação na cidade, totalizando uma frota de 130 veículos. Desses 130 veículos, 90 seriam veículos articulados de 23 metros e para o BRT Norte-Sul seriam veículos de 15 metros que nós conceituamos como super padrão. Como o planejamento é a tônica por lá, o pessoal fixou também um cronograma faseado em que os primeiros veículos já estão em operação. E quem dá os detalhes é o diretor da HP Transportes Coletivos. Os primeiros veículos de 15 metros, nós estamos conceituando de super padrão, foram adquiridos ainda no começo do segundo semestre, foram de fato adquiridos para fazer os testes e começar. Eles foram adquiridos e estão em operação real, mas são veículos que de fato iniciaram para tirar as primeiras dados de avaliação de performance e tudo mais. São veículos chassi Scania, carroceria Caio, toda a parte de energia e parte elétrica da WEG e toda a integração da Eletra, que foi quem liderou esse processo inicialmente. Mas e a infraestrutura, Edmundo, como ficou? O tema da infraestrutura também foi um tema de bastante preocupação e, inicialmente, para esses primeiros veículos teste, não se exige muita infraestrutura. Basicamente, nós adquirimos 3 carregadores de 2 fabricantes distintos, uma, no caso da HP, da Nancy, que foi colocado na garagem da HP, um da Electromobility na Rápido Araguaia e agora um terceiro da Nancy na garagem da Metrobus. Mas apenas para esses primeiros carros com tão poucos carregadores, não se exigiu grandes investimentos de infraestrutura. A preocupação está naturalmente para o projeto completo, na qual aí sim vai exigir um grande investimento de infraestrutura de recarga. Sentiu aí como o pessoal de Goiânia não brinca em serviço? É bem diferente dos planos da cidade de São Paulo. O projeto de eletrificação da região metropolitana da capital goiana estudou a fundo a questão da rede elétrica e das recargas. Ouça só o que diz Edmundo Pinheiro. Na verdade, nós devemos colocar 4 garagens com 4 eletropostos na extremidade de cada ponta do BRT. Há uma grande preocupação que essas garagens se situem a uma distância de poucos metros ou quilômetros da BRT para que a reserva, chamada reserva técnica, seja a menor possível. Nós estamos querendo trabalhar com uma reserva de 5%. Atualmente nós estamos trabalhando com uma reserva de 20%. E como a autonomia é a questão mais crítica dessa operação, é muito importante que a gente tenha a menor reserva. Por isso, a colocação de 4 garagens, uma em cada extremidade. A razão também de ter 4 garagens se deu para que não haja a menor demanda por carga da distribuidora de energia. A gente sabe, se você concentrar toda a carga num só ponto, vai exigir maior demanda e essa demanda, fatalmente, a rede elétrica disponível na região não será capaz de suportar essa demanda. Então, a distribuição em 4 garagens também teve como objetivo aliviar a rede elétrica da distribuidora de energia. O episódio completo do ANTP Café com Edmundo Pinheiro, contando tudo sobre o teste de ônibus elétricos em Goiânia, detalha muito mais do que a gente pode colocar aqui em nosso espaço. No videocast, com 1 hora de entrevista disponível no canal da ANTP no YouTube, o diretor da HP Transportes Coletivos fala dos quilowatts por quilômetro registrados até agora de performance com os elétricos já em operação. Dá os kVA de potência dos carregadores, do uso na hora de pico e muito, mas muito mais mesmo. Tá imperdível. Entra aí no YouTube, pesquise a ANTP Mobilidade e veja de ponta a ponta, porque Edmundo Pinheiro deu uma verdadeira aula completa sobre o tema eletrificação. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora,
empreendedora e tem o apoio do podcast do transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. ABRAT, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. A inteligência artificial começou a ser estudada e desenhada há cerca de 70 anos atrás, acredita? Pois é, agora o seu uso já é comum nos diversos segmentos da economia e com o transporte, claro, não poderia ser diferente. A última edição da Tecnibus discutiu essa presença da inteligência artificial no setor, como explica a editora da publicação, Márcia Pina. Há algum tempo atrás, quando se falava em tecnologias como inteligência artificial, parecia que era algo super distante. Mas muita coisa já se tornou realidade no mundo da mobilidade, principalmente no que se refere à tecnologia. E é isso que mostra a revista Tecnibus. Soluções baseadas em IA já estão sendo usadas no transporte público brasileiro, para aprimorar a gestão de frota e planejar o sistema de transporte, ajustando a frota à demanda. E também para dar mais agilidade ao fluxo de informações para o operador, o gestor e para os passageiros. Com acesso mais rápido aos dados relevantes, fica bem mais fácil resolver as ocorrências e imprevistos que sempre surgem na operação. A nossa reportagem conversou com Rony Abraham, da Optibus, que citou os exemplos de Manaus e Porto Alegre, que já utilizam soluções baseadas em IA. Para ele, a inteligência artificial permite a integração de diferentes dados, o que torna o transporte público mais eficiente e possibilita os ajustes rápidos e precisos. O João Ronco Júnior, da Prodata Mobility Brasil, enfatizou o uso da IA nos chatbots de atendimento ao cliente. E a empresa 1 disponibiliza soluções em IA para aprimorar a biometria, ajudando assim a reduzir as fraudes. Ou seja, nossos provedores de tecnologia estão sempre antenados e trazendo inovações para melhorar o transporte público. E é isso que mostra essa edição da revista Tecnibus. Podcast do Transporte. A data de nascimento da ferrovia no Brasil é 30 de abril de 1854, que foi quando Dom Pedro II inaugurou o primeiro trecho da estrada de ferro Petrópolis, no Rio de Janeiro. Isso quer dizer que o modal já completou 170 anos de serviço ao país. No longo percurso dos trilhos paulistas, quase sempre a gente podia encontrar um Pierrini dando duro por lá. Quem narra esse roteiro é a arquiteta e urbanista Amanda, da 4ª geração dos Pierrini, na antiga estrada sorocabana, hoje da Via Mobilidade, nossa convidada de hoje no Mulheres do Transporte. Tudo começou com o meu bisavô, que ingressou na estrada de ferro sorocabana. Depois passou para o meu avô, que também entrou na estrada de ferro sorocabana, ficou até virar CPTM. E depois o meu pai também, ele entrou como FEPASA, depois virou CPTM, hoje é CCR, e aí eu entrei também nesse meio. O meu bisavô, ele era um faz-tudo da ferrovia. O meu avô já ingressou como técnico de sinalização, um pouco no pátio também, e aí meu pai, ele entrou como aprendiz, depois ele estudou engenharia, né, e aí cresceu dentro da empresa. Apesar da tradição correr na família, Amanda Perrini garante que não tinha planos férreos de seguir os mesmos passos, mas
Sempre foi uma coisa que eu gostava, né, por conta da minha família, de herança mesmo. E aí, por acaso, né, eu fazendo arquitetura, tinha um professor de mobilidade, e aí eu me apaixonei, assim, comecei a perceber que eu realmente gostava. Entrei como estagiária, eu comecei a trabalhar com isso. E aí a gente faz muitas análises de acessibilidade, né, projeto de estação. E aí hoje a gente tá focando no restauro da Estação Júlio Prestes, que por acaso também tem muito a ver com a minha história. Então foi muito legal, assim, como por acaso tudo se conectou, né? Opa, restauro da Estação Júlio Prestes. Conta, por favor, Amanda Perrini, como vai esta empreitada? 85, 86 anos sem restauro. E aí a gente tá fazendo todos os trabalhos preliminares, raspagem para encontrar as cores originais. Então eles pegam bisturi, é bem delicado assim, e vai raspando a parede para encontrar, chegar lá naquela primeira cor que foi passada. É muito legal, assim, é apaixonante. É mesmo um trabalho fascinante e importante. Agora a gente quer saber também da Amanda, há 4 anos no departamento de engenharia da empresa, como é o métier aí para as mulheres? Hoje, na área da engenharia, a gente tem mais ou menos 40, 60, até na minha equipe hoje de projeto. Nós somos a equipe que mais tem mulheres, então isso é muito legal de ver crescendo, mas é algo que ainda é crescente. Inclusive, a nossa diretora da engenharia é mulher, então acho muito legal, exatamente para desmistificar esse preconceito, essa ideia que já foi formada de que é algo basicamente masculino. A arquiteta e urbanista Amanda Perrini avalia que o clima é bem diferente do que os seus antepassados viviam e aponta para o futuro das mulheres no setor. A gente ainda tem um caminho a percorrer, mas eu acho que hoje isso é algo que a gente vence diariamente, né? E a própria empresa tem muitas políticas que apoiam, então isso é muito legal, né? Porque mostra que realmente a gente está vencendo esse preconceito. Podcast do Transporte. Puxa, eu não consegui tirar da cabeça o que o Rafael Teles, da Transdata, disse no começo do podcast. É mesmo, né? Quando vão falar economês na televisão, juros da dívida, o tal 0,5% na taxa de juros e aquelas entrevistas todas, parece que tá tudo certinho, que é assim mesmo. E cada pontinho desses custa bilhões. Às vezes acontece do tal mercado amanhecer nervoso, e aí fica todo mundo com a respiração suspensa para saber o que ele vai fazer. Parece aqueles filmes de King Kong, não deixa o bicho irritado. Agora, a gente não pode ficar nervoso, nem mal-humorado, nem adianta bater o pé quando o ônibus vem cheio demais, quando demora para passar e quando, de repente, alguma linha some de vez. Aí, quando alguém fala em subsídio, parece que cometeu um pecado, que é caro, dinheiro público e gasto público e balança de pagamentos e o que o mundo vai pensar da gente. Olha, realmente eu quero ver tudo isso sendo discutido com muito mais profundidade na TV, no rádio e aqui na internet. E eu vou levantar logo, porque eu não quero passar do ponto, né? Este é o podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eu sou Alexandre Pelege e agradeço sua atenção e sua audição. Em meu nome, no Diário Mobazani, do Diário do Transporte, de Marcelo Fontana, da OTM Editora e dos colegas da ANTP. Produção da Toda Onda, com Fátima Mesquita no texto, Lala Moreira na edição, Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise na produção. Locuções, Meg Vicente. A direção é do Luiz Henrique Romagnoli. Você já sabe como fazer para passar o podcast para os seus amigos? Compartilhe nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê aí um joinha. Enfim, ponha nosso conteúdo para rodar, siga nosso canal no YouTube, onde tem cortes especiais com as matérias e nossas mídias sociais também. Serão todos bem-vindos, hein? Agradecemos sua mobilização. Até o próximo episódio. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br.
A Abrate, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do Podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.